A ideia dessa diretoria é dar ao Dorival Júnior os 4 reforços que ele pediu. Se não deu agora, vai dar pelo menos, né, no início do ano que vem. E também alguns jogadores vão deixar o Corinthians. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Hoje o Jorge Nicola trouxe a informação que o Talisca vai voltar ao futebol brasileiro, porque o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até o meio da próxima temporada, então até o meio de 2026. E claro que existe a possibilidade, inclusive, dele rescindir o contrato, né, com o clube turco e voltar ao futebol brasileiro já no início, né, de 2026, em janeiro. O desejo dele é voltar ao futebol brasileiro. E aí vem o Corinthians e o Bahia como prioridades dele. Não é nem o Flamengo que é a prioridade, até porque ele sabe que lá no Flamengo também ele vai ter que disputar a posição, né? No Bahia e no Corinthians hoje ele já chega com grandes chances aí de ser titular. Então, assim, existe uma verdade, né? O Talisca, pelo menos o que eu apurei, tem vontade realmente de jogar no Corinthians, e inclusive agora, se voltar ao futebol brasileiro em 2026... ele gostaria de voltar para o Brasil e defender o Corinthians, que é o seu time do coração. E depois, né, encerrar a carreira no Bahia, lá em Salvador. Só que as coisas podem inverter, né? Ou nem aconteça no Corinthians, pelo momento que o Corinthians vive, um momento realmente difícil financeiro, e pelo fato do Bahia ter muito dinheiro hoje. Então, antigamente, você falava assim, pô, o Talisca vai voltar para o Corinthians ou para o Bahia? Tá na cara que se ele voltar para o futebol brasileiro, ele volta para o Corinthians, ele volta pro Corinthians não, né? Ele volta pro Brasil para defender o Corinthians. Mas hoje, cara, não dá mais para falar assim, né? Porque o Bahia é SAF, o Bahia tem muita grana, tá mais arriscado o jogador hoje voltar, né, para querer defender o Bahia do que o Corinthians, infelizmente, pela grana, pela organização lá que tem o Bahia, tem um bom time, né? Tem o Everton Ribeiro lá e companhia. A gente já viu alguns jogadores, né, que a gente achou que defenderiam, né, o Carlos Alexandre, por exemplo, Caio Alexandre, né, agora não lembro, é Caio Alexandre, o volante que era do Fortaleza, não quis jogar no Corinthians para jogar no Bahia, entendeu? A gente viu isso acontecer recentemente. Não dá para a gente prever, né, muita coisa, mas o Talisca todo ano vira notícia no Corinthians, não tem como, na janela de transferência sempre é Talisca, Talisca, Talisca. É um jogador de 31 anos, fisicamente parece que está bem. A gente não acompanha, a gente não sabe como é que esses caras voltam, né? Porque atuar no exterior é uma coisa, atuar no mundo árabe, na Turquia é uma coisa, no futebol brasileiro com o calendário que nós temos é outro, os caras aqui sentem bastante. Então, sinceramente, eu com uma pessoa que eu conversei hoje, o Talisca não é nem comentado no Corinthians, não há esse interesse hoje do Corinthians, até porque o interesse do Corinthians é colocar a casa em ordem, pagar o transfer ban, né, e aí sim fazer uma janela aí interessante, né, com alguns reforços, apesar do Corinthians não querer gastar muito para o próximo ano. A ideia dessa diretoria é dar ao Dorival Júnior os 4 reforços que ele pediu. Se não deu agora, vai dar pelo menos, né, no início do ano que vem. E também alguns jogadores vão deixar o Corinthians. Existe aí a vontade aí do Talisca? Existe, mas, como disse o Nicola, né, mas no Corinthians não tem nada, tá? No Corinthians não tem nada.
Então, assim, é difícil a gente hoje imaginar que o Talisca venha, né, para ser titular, né, do Corinthians, ou venha jogar no Corinthians, e tá na cara que pode, inclusive, né, vir numa nhaca danada. O problema, né, velho, é como disse o Matheus, até o Furquim trocou o Corinthians pelo Bahia, né? Difícil hoje a gente vencer a concorrência do Bahia em relação ao Talisca, né? Vai depender muito do que vai ser o Corinthians para o próximo ano. E o pessoal falando que o problema é o transfer ban, o Corinthians vai querer resolver esse problema, né? Pelo amor de Deus. Acho que no próximo ano, 2026, nós vamos contratar, né, velho? Não tem como, né? Eu conversei com pessoas da diretoria, existem, assim, hoje a diretoria do Corinthians tem oposição já dentro do clube, inclusive de pessoas que trabalham lá. E essas pessoas acham que o Corinthians pode ficar sem pagar o transfer ban e ficar mais uma janela sem contratar. E eu já converso com outras pessoas que falam, não, Samir, não tem como, não vamos pagar isso daí, é impossível hoje, né? Impossível hoje não pagar esse transfer ban, entendeu? Né? A gente não tem muito que projetar, mas eu tenho duas informações, né? Daqueles que são mais pessimistas e dos mais otimistas. Eu prefiro ficar com os otimistas, né? Eu acho que o Corinthians pode, né? Enfim, pagar o transfer ban no final do ano. Até porque, pô, se a diretoria do Corinthians não conseguir pagar o transfer ban no final do ano, o que ela vai fazer mais? O que ela vai fazer? Se não conseguir pagar o transfer ban, lascou, velho. Então, se não conseguir arrumar a grana do transfer ban, não consegue mais nada, vai parar tudo o clube. Espero que fique com o transfer ban por mais 2 temporadas, seja forçado a usar a base e usar o que pode, e aí pode usar os jovens, né? Pode economizar. Não é ruim não, né? Vamos falar do time, né? Como diz o Calvin aí, falar um pouco do time. Cara, o Corinthians enfrenta o Grêmio no próximo domingo, 4 da tarde, cobertura completa aqui do canal Café do Setorista, com 3 desfalques no mínimo, né? Quais são os desfalques? Ranielli, Martinez e Bidon, todos suspensos. O Bidon por ser expulso de forma infantil, o Martinez por tomar um 3º cartão amarelo de forma infantil, e o Ranielli mais já na pegada do jogo. Se a gente for lembrar, o time que entrou em campo contra o Grêmio, eu acho que vai mudar bastante coisa, mas taticamente talvez o Dorival mantenha o esquema. Então, por exemplo, o meio-campo. Se você não tem um Ranieri, você tem que ter um volante ali de contenção. Hoje, o elenco do Corinthians ele é tão limitado, que o Corinthians só tem um volante de contenção para substituir o Ranieri, que se chama Rian. Porque, o Charles meteu o gol. O Charles meteu o gol, mas o Charles não joga de primeiro volante. Então você vai ter o Carrídio titular, correto? O Michael voltando, titular, correto? Então não vai ser o Charles. Eu duvido muito que o gol que o Charles fez contra o Vitória tenha dado a ele uma promoção para que ele seja titular no domingo por conta de 3 desfalques no meio campo. Nem assim ele vai ser titular, na minha opinião. Eu acho que ele entra com Rian, Michael, Carrídio e Garro. E aí ele vai fazer o que ele fez contra o Vitória. O Carrídio vem para fazer a saidinha de 3 e o Rian, né, avança para o lado para ali fechar na marcação, ajudar na subida de um lateral, na marcação. Enfim, a saída de bola do Rian é bem ruim. É o que eu penso, é o que eu acho que ele vai fazer. Outra coisa, uma outra formação que ele poderia fazer é colocar o André Ramalho, jogar com Choca, André Ramalho e Gustavo Henrique, Michael e Carrídio, aí ele só teria o Michael de volante, é um segundo volante ainda, os alas, né, o Bidu e o Mateuzinho voltando, o Garro e na frente o Memphis e o Yuri. Pode ser também uma formação. Eu acho que não vai fugir disso. Então é uma coisa assim que o Dorival vai decidir durante a semana,
mas eu acho que esse vai ser o time do Corinthians aí para, né, para enfrentar o Grêmio, né? O pessoal que o Gabriel falou, concordo, Samir. Não acredito que vai ter Charles no meio campo. Não é possível que ele coloque o Maicon de primeiro volante, e colocar o Charles ao invés do Rian. Cara, ele vai pôr o Rian, né, velho? Eu acho, tá? Samir, será que o volante da base, André, não tem chance de voltar para esse jogo? Isso eu vou apurar para vocês, tá? Agora, se o André tiver condições, o André também não é primeiro volante na cabeça do Dorival. Ele é um segundo homem de meio campo. Então, não sei se ele colocaria o André. Seria interessante se o André estivesse à disposição para jogar com dois volantes, né? André e Carrídio. Então, aí ele poderia, né? Quem sabe colocar aí o André, o Carrídio e o Maicon. Enfim, vamos aguardar durante a semana. Mateuzinho volta, ufa, né? Pra você ver, o Corinthians não tem um reserva pro Mateuzinho, né, velho? É uma vergonha. Eu acho que ele vai colocar o outro lateral esquerdo lá, o argentino. Tem o Anchileri também.